Começando mais um quadro, o Urk Responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, dessa vez no dia 8 de junho, quinta-feira, e excepcionalmente não consegui gravar tempo de subir o vídeo às 8 da manhã de domingo, então estou gravando agora 2h24 da tarde, assim que terminar a gravação, já subo para o YouTube para que vocês possam assistir. Mas então, sem mais delongas, sem nenhum recado inicial, vamos direto para as perguntas. A primeira aqui do Sérgio Santos, até uma pergunta interessante sobre carreira. Qual foi o seu maior medo no início de carreira? Eu diria que não foi um grande medo, mas era um receio que eu tinha, porque eu tive a sorte de nascer numa família com ótimas condições, estudei em colégio privado, estudei em universidade privada também, e o que eu tinha receio que acontecesse, de fato aconteceu algumas vezes, era de ser preterido para vagas de estágio ou de trainee, porque achavam que, como eu não precisava trabalhar de fato, eu ia não me esforçar, não ia me dedicar, então não levaria a sério um estágio ou um trabalho em si. E isso aconteceu, inclusive, na empresa que eu acabei trabalhando, na ThyssenKrupp Elevadores. A primeira vaga que me entrevistaram era para uma vaga no departamento de marketing, e essa foi uma das razões porque não achavam que eu realmente iria pegar no batente, não entrei para a vaga, mas Deus escreve certo por linhas tortas, acabei indo para outra vaga, aí sim no departamento de produção, e depois entrei na controladoria, como eu já comentei em alguns vídeos. Até eu fiz um vídeo sobre como eu invisto, carreira, etc. no canal do Bruno Perini, que o título é Como Ele Investe. Eu vou colocar o título depois, o vídeo aqui, porque eu falo bastante sobre a minha carreira, a minha trajetória. Mas eu diria que esse era o meu receio, de realmente ser preterido, porque havia um preconceito que eu seria um filhinho de papai que não vai querer trabalhar de verdade. Aconteceu, mas felizmente consegui ter oportunidade e mostrar trabalho. Seguindo, aqui a pergunta do Fernando Upur. Bro, quando começa a produção de conteúdo em VR, que é a realidade virtual? Ele sempre me sacaneando aqui. Eu não consigo me ver fazendo conteúdo e usando de verdade esses óculos. Pelo menos não hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu testei um que me chocou pela qualidade e pela imersividade da realidade virtual foi o Oculus Quest 2 do Facebook. Isso foi no final de 2021. Eu fiz um vídeo sobre isso. Tem uma conversa com o Felipe Santana, e realmente me chamou muita atenção a qualidade de todo o aparelho, como a gente realmente se sentia dentro de um novo ambiente, esquecia que não estava naquele novo mundo virtual, mas fazer conteúdos, fazer reuniões, fazer assim, a sua rotina de trabalho com aqueles óculos, hoje me parece ainda distante. Eu não utilizaria, pelo menos não nesse estágio de avanço dessa tecnologia. E o que é curioso, porque os relatos da mídia, isso na imprensa na semana passada ou retrasada, é que os próprios funcionários da Meta também não têm utilizado muito nas suas próprias reuniões internas, porque, obviamente, eles preferem reuniões presenciais ou então com uma chamada normal de Zoom, de qualquer que seja a ferramenta, mas não você se vê naquele avatar ainda muito infantiloide, assim, né? Parece um cartoon. Pelo menos hoje, nesse estágio atual da tecnologia, acho que não acontece. Mas com o que foi agora divulgado pela Apple, né? O Apple Vision Pro, já tem um salto ali, mudou de patamar essa tecnologia, talvez a gente fique mais próximo disso. Aqui do Denis Ikeda. O Brexit foi negativo para o Reino Unido? Essa é uma ótima pergunta, e eu ainda acho que é precipitado a gente conseguir definir assim, concluir com certeza, realmente o Brexit foi negativo para o Reino Unido. Até porque muito do que eles queriam se desvencilhar, aquelas amarras regulatórias, como a União Europeia se fechava para si e não abria as fronteiras para o restante do mundo, para o comércio global, essa era uma das queixas do Reino Unido. Isso eles conseguiram fazer. O problema é que depois de sair do Reino Unido, eles também precisam adotar as políticas de mais livre comércio, até na negociação com a União Europeia, que não está sendo fácil. Então eu diria que, no momento atual, o Brexit está sendo até pior do que os britânicos a favor do Brexit imaginavam. Talvez até por problemas deles mesmos, dos próprios britânicos, dos políticos britânicos, em conseguir levar adiante as políticas mais benéficas para a economia da Inglaterra, do Reino Unido. Aqui é do DixCCP. Tem uma parte do capital em dólar Tether, USDT, na Binance. Você acha que devo tirar da Binance? Essa é uma ótima pergunta e eu tiraria.
honestamente, eu tiraria e ficaria na minha carteira, guardando por conta própria, sem depender de um terceiro. Essa é a resposta já rápida. E eu sempre recomendei não deixar fundos parados em corretora se você não tem intenção de ficar girando, negociando, fazendo trade. Se não é o objetivo, guarde consigo mesmo. Agora, até vale a pena atualizar o que aconteceu nessa semana, porque eu gravei um vídeo sobre o que aconteceu com as corretoras, a Binance e a Coinbase, que foram processadas pela SEC. No caso da Binance, as acusações são ainda maiores, são 13 acusações bem graves. Mas naquele momento, foi na quarta-feira que eu gravei o vídeo, ainda não havia grande repercussão de preço no mercado. Mas logo depois aconteceu, deixa eu até colocar aqui, ó. Esse é o site do CoinMarketCap. Olhando a última coluna aqui, a variação dos últimos 7 dias, então na última semana, a gente vê o Bitcoin caindo quase 5%, o Ethereum 7,5%, BNB, Binance Coin caindo 22,65%, XRP caindo 3%, Cardano caindo 29%, ali o outro Solana caindo mais de 30%, e essas duas, Cardano e Solana, foram criptomoedas consideradas, no caso da SEC, de serem, sim, valores mobiliários, e agora finalmente elas estão sofrendo impacto no preço. Até onde vai, eu não sei, mas para mim é sintomático de que a situação realmente talvez seja um pouco mais complexa do que o mercado estava considerando lá em meados da semana, na quarta-feira, quando eu gravei o vídeo. Mas eu diria que sim, eu acho melhor não correr risco da contraparte, então guarde por conta própria e corra o risco apenas da Tether Limited, que é a emissora do dólar Tether. Não é o melhor, mas é o que temos. Aqui do Omar BCF. Boa noite. Muitos criticaram o Joe Powell e seu soft landing. Seu apertamento foi eficaz? O aperto monetário foi eficaz? Obrigado. Ainda é cedo para dizer em soft landing, ou para determinarmos com certeza que estamos em meio a uma aterrissagem suave, um pouso suave. Eu não acho ainda que é o caso. Até pelo seguinte, tem vários indicadores que estão se deteriorando, apesar dos índices acionários estarem novamente num rally impressionante, especialmente em empresas de tecnologia. Parece que não temos aperto monetário, que a economia não está próxima de uma recessão, e ainda está. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, já estou até antecipando a nossa live do dia 21 de junho, quarta-feira, para os assinantes do Follow the Money, onde a gente vai fazer uma atualização bem criteriosa, com vários indicadores importantes que estão aí piscando luz amarela ou luz vermelha sobre a economia dos Estados Unidos. Então dizer que já tivemos um soft landing, acho que é precipitado, mas com certeza está durando mais do que a gente imaginava a economia americana, sem uma repercussão mais negativa por conta desse aperto monetário histórico. Mas acho que é cedo para dizer que o pior já passou. Aqui do Artaim. Por sinal, quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Então vejo vocês lá dia 21 de junho, live específica sobre isso. Agora no dia 14 vai ser sobre a decisão do Fed de política monetária. Aqui a pergunta do Lucas Assunção. O dinheiro da Arábia Saudita não vai acabar nunca? Salários estratosféricos. Pois é, imagino que ele se refira aí ao que estão pagando por Cristiano Ronaldo, que ofereceram pro Messi, se não me engano o Benzema está indo para lá também. Enfim, eles têm inflacionado o salário dos jogadores. Agora, a verdade é que a Arábia Saudita, assim como o Catar, assim como Emirados Árabes Unidos e outros países aí ao redor do mundo que têm vastas reservas de combustíveis fósseis, eles têm tanta riqueza gerada por esses recursos naturais e que isso vai continuar por muito tempo, porque o mundo vai demandar combustíveis fósseis por pelo menos mais 10, 20, 30, 50 anos, e por conta dessas reservas, esses países vão conseguir ter muita riqueza gerada nos próximos anos. Então, a não ser que as famílias que controlam esse país, por exemplo, como a família saudita, a não ser que eles pesem a mão em gastos fiscais exacerbados a ponto de ter que se endividar e a receita oriunda do negócio de petróleo e gás não for suficiente para bancar esses gastos, a não ser que isso aconteça, eles podem ter algum problema no meio do caminho. Mas acho que eles conseguem controlar muito bem o que fazem com o dinheiro e como eles alocam. E essa é uma tendência que a gente está vendo já há bastante tempo, onde Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita não apenas patrocinam times fora, ou até compram times, como o caso de vários na liga inglesa,
como também agora começam a trazer mais jogadores para tentar fomentar a própria liga local, que é o que a Arábia Saudita está fazendo especialmente. Mas não, esse dinheiro não vai acabar tão cedo. Aqui do Vitor Gaspar. Qual a sua opinião sobre a explosão da represa na Ucrânia? Putin já desistiu da guerra? Pois então, essa foi a barragem de Kharkova, perto da cidade de Cherson, e é numa região que já está sob controle russo desde que começou a guerra praticamente, fica no leste da Ucrânia. É uma zona que tem uma hidrelétrica que também estava sob controle russo. A outra usina nuclear, que é aquela com o nome Z, me esqueci agora como é que se pronuncia, se soletra o nome. Mas enfim, então a região está sob controle russo. Inclusive, essa explosão da barragem também pode prejudicar o fornecimento de água para a Crimeia, que também está sob controle russo desde 2014. Olhando por essa ótica, parece que a Rússia é um dos grandes prejudicados por essa explosão da represa. Mas a Ucrânia também vai ser uma grande prejudicada. A verdade é que não está tão claro quem é o responsável por essa explosão. O que a gente está vendo agora é uma guerra de narrativas, é a propaganda de ambos os lados, só que ambos os lados estão sendo prejudicados pelo que aconteceu. Então, esse é o problema da guerra nesse momento. Talvez no mundo moderno seja mais difícil de conseguir filtrar o que é propaganda, o que é verdade. Ninguém consegue saber isso agora. Então, eu não sei dizer, ninguém sabe. Eu tenho lido bastante sobre o assunto, continuo lendo bastante, e a conclusão é que não está tão certo que foi a Ucrânia, porque isso vai minar mais os interesses russos, ou se foi a própria Rússia para tentar sabotar e colocar essa conta no colo da Ucrânia, até porque, esse é um grande problema também, explodir uma represa que traz inundação, devastação, destruição de bairros, cidades inteiras, mortes de civis, vai acabar deslocando vários civis que vão perder suas casas, tudo, tem que sair das suas cidades. Isso é um crime de guerra pela Convenção de Genebra. Então, realmente, aí o buraco é mais embaixo, mas ainda não está tão claro quem executou essa explosão na represa de Kharkova. Aqui seguindo a do Marcos M. Rodrigues. Alguma chance da ação da SEC se repetir aqui no Brasil? É uma bela pergunta e eu tenho esse receio sim, porque analisando a postura da CVM brasileira nos últimos anos, em vários momentos da história desse mercado cripto, a CVM quase que emulou o que a SEC estava fazendo lá fora. Era quase ipsis literis o que a SEC fazia em termos de alguma ameaça, alguma declaração, pronunciamento. A CVM aqui fazia bem parecido, especialmente na época dos ICOs. Isso eu estou falando em 2017 e 2018. Agora, ainda é difícil dizer. Até porque temos, primeiro, o marco das criptomoedas foi aprovado ano passado, foi sancionado pelo Bolsonaro antes dele deixar a presidência no fim do ano. E em tese deveria ser agora, não é promulgado, mas o marco exigia que o presidente indicasse qual seria, então, o regulador para esse mercado. Então, o Lula deveria logo fazer essa assinatura. E as notícias mais recentes estão dizendo que o governo quer rever o marco. Pode ser um revés para o setor, porque todo mundo estava aguardando apenas a continuação, já estava tudo bem alinhavado com as partes, com o Banco Central, com o CVM, enfim, com todos os participantes de mercado, que o executivo indicaria o Banco Central como regulador e a CVM também no que tange valores imobiliários. Agora não está bem claro se isso vai adiante assim. É ruim para o setor e eu lembro que lá atrás, quando o marco foi aprovado, eu disse exatamente isso. Olha, é um passo na direção certa, no sentido de remover um pouco da incerteza de ambiente não regulado no Brasil, mas deixa uma incerteza com respeito a quando o executivo vai indicar e quem ele vai indicar como regulador. Agora estamos vendo essa incerteza se concretizando. Como é que vai ser daqui para frente? Não sabemos. Mas eu vejo sim que há um risco de a CVM adotar uma postura similar aqui no Brasil. Para mim, esse risco não é baixo. Espero estar errado. Aqui do Renan Schmidt. Boa pergunta. Ó. Os índices econômicos atuais do Brasil de hoje estão mais relacionados com o governo Bolsonaro ou Lula? Excelente pergunta. Até preciso tomar ar aqui para
responder de forma bem criteriosa e completa essa pergunta, porque assim, as estatísticas econômicas, elas são usadas a favor ou contra um ou outro governo, pelo próprio governo, pelo governo anterior, e essa briga narrativa a gente sempre vai encontrar. Mas é preciso entender o que são efeitos de política econômica anterior, o que foram adotadas no governo anterior, e políticas econômicas que foram adotadas agora, e o quanto que a incerteza ou a certeza da atual administração está impactando variáveis econômicas e os agentes econômicos, o quanto que decisões passadas influenciaram agora. Então não é tão simples, assim, realmente é uma resposta complexa. Mas a gente pode usar alguns exemplos, um dos mais fáceis. A questão da inflação. Agora a inflação brasileira, o IPCA veio nessa última semana, até o Follow the Money foi especialmente sobre a inflação no Brasil e Banco Central. Vale a pena quem ainda não segue o dinheiro, siga o dinheiro, ficou muito bacana este Follow the Money. Mas a inflação passada, ela veio até abaixo do que os economistas esperavam, ficou abaixo de 4% nos últimos 12 meses. Agora, se a gente analisar o mensal, nós temos alguns meses de deflação por conta da desoneração dos combustíveis, que foi aquela atitude populista eleitoreira do Bolsonaro durante as eleições, ou um pouco antes. Então, claro, esse efeito de deflação naqueles meses está contribuindo para a inflação agora abaixo de 4. Essa inflação que está caindo é culpa do Lula ou é culpa do Bolsonaro? Honestamente, para mim é mais do Bolsonaro por conta dessa atitude. Só que logo mais adiante nós teremos a reoneração dos combustíveis. Aí quando tivermos um efeito estatístico de alta inflação, isso vai ser culpa do Lula ou do Bolsonaro? Não, continua sendo do Bolsonaro a culpa. Então é importante entender as políticas, os efeitos, a defasagem que existe, porque políticas econômicas, elas muitas vezes tardam a surtir algum efeito. Então não é tão simples, já agora o Lula entrou, pronto, já devastação completa. O que algumas pessoas diziam que aconteceria. Eu não fui um desses. Mas olhando para o longo prazo, as políticas que eles estão adotando, para mim, são nocivas para a nossa economia e minam o crescimento sustentável de longo prazo. Mas enfim, esse é o exemplo da inflação. Outro exemplo, que aí é mais culpa do Bolsonaro. Resultado fiscal que ainda foi positivo nesse primeiro semestre, quase acabando, primeiro semestre de 2023. Quem é o grande responsável por esta melhora no resultado fiscal? Ainda é Bolsonaro, porque tivemos uma contenção de gasto, pelo menos não subiu tanto o gasto quanto queriam. Sim, tivemos PEC kamikaze, tivemos PEC depois da transição, mas ainda assim tivemos resultado positivo também pela arrecadação do PIB, que seguiu crescendo no ano passado. Agora, primeiro trimestre, tivemos o registro do PIB também, que veio surpreendendo, graças ao agronegócio e à nossa balança comercial, que exportou bastante. Mas esses resultados, fiscal, é mais Lula ou é Bolsonaro? Honestamente, para mim é mais Bolsonaro. Agora o PIB, economia, é mais Bolsonaro ou é mais Lula? Um pouco dos dois. E em certa medida, e aí talvez torcedores, apoiadores do Lula ou torcedores, apoiadores do Bolsonaro vão me criticar os dois. A economia muitas vezes anda com as suas próprias pernas, apesar do presidente, apesar do executivo, apesar de políticas econômicas nocivas. E hoje, quando a gente vê a nossa economia, o que foi aprovado nesse início de ano, eu diria que o grande mérito do governo lato sensu é não dar um cheque em branco para Lula fazer o que quisesse com a economia em termos de política fiscal, em termos de política monetária, em termos de intervenção maior em Eletrobras, em Petrobras, em o marco do saneamento. Houve algum freio e isso é positivo. Então, por mais que Lula quisesse implementar uma agenda mais nociva para a economia, isso não foi adiante, não da forma como gostariam, não com toda a intensidade. O próprio arcabouço fiscal, inicialmente, era terrível. Ficou menos terrível, bem menos pior. Basta ver essa semana toda. Temos aqui dos juros futuros, vou até colocar aqui na tela, vamos colocar aqui, ó. Juros futuros, vamos lá, aqui, ó, BR, ó, temos 25, ó. Juros futuros, DI 25, chegando a 11%, e temos vários vértices agora, ó, abaixo de 11%, temos o janeiro 26, janeiro 27, janeiro 28, janeiro 29, janeiro 30, todos abaixo de 11%. Então, isso é uma confiança maior na economia como um todo, no sentido de que não vão explodir por completo o fiscal. O Brasil vai seguir sendo o Brasil medíocre, de crescimento
não robusto, com problemas de produtividade, como sempre tivemos, mas não vai virar uma Argentina, não vai virar uma Venezuela. É isso que o mercado é precificado. Isso é culpa do Lula ou isso é culpa do Bolsonaro? Honestamente, acho que agora é culpa do Lula com o freio do Congresso. Então esses são os responsáveis. Mas para a gente concluir a pergunta, concluir a resposta à pergunta, nunca é tão simples assim e as políticas econômicas, elas tardam a surtir efeito. E eu relembro o próprio mandato do Lula, número 2, em que ele tomou várias atitudes que eram populistas, que eram de expansão fiscal assim, mastodôntica e que na época foram até ignoradas por muita gente, foi logo depois da grande crise financeira, e os resultados não intencionados dessas políticas acabaram estourando no colo da Dilma. Ah, a culpa foi da Dilma ou foi do Lula? Honestamente, quem plantou a semente foi o Lula. A Dilma continuou e até acentuou ainda mais, trazendo consequências mais graves para a economia brasileira. Mas não começou com a Dilma, começou com o Lula. Então, a mesma coisa... Lula em 2002, quando assumiu o governo em 2013, ganhou as eleições em 2002, o desempenho da economia, as contas fiscais, o tripé macroeconômico, foi tudo responsabilidade do Lula, consequência das suas ações? Ou foi um trabalho prévio de plano real, de saneamento fiscal, de reforma monetária, de reforma bancária durante a FHC 1 e 2? Foi também durante a FHC 1 e 2, e Lula também fez coisas certas durante o seu primeiro mandato, especialmente. Então, tentem nunca simplificar, saiu a inflação mais baixa, pronto, o Lula tá aqui, faz o L, é o grande responsável pela economia brasileira. Ou o contrário, não, isso aqui com certeza foi resultado do que o Bolsonaro plantou. Nunca é tão simples assim, vão mais a fundo na análise, buscando criteriosamente entender as políticas e os seus efeitos, não apenas no curto prazo, mas também no longo prazo, e não apenas um grupo de pessoas, mas em todos os grupos de pessoas. É isso que diferencia o bom do mau economista. Aqui seguindo, vamos lá do G. Carvalho. Se um país adotasse o dólar como moeda, o Fed poderia emprestar para ele ou somente para os Estados Unidos? Isso depende da lei que instituiu o Federal Reserve, e que ali também define quais são os ativos elegíveis para fins de política monetária. O que isso quer dizer? O que o Fed pode comprar? É só dívida americana? É hipoteca de famílias? É bônus corporativos? É ações de empresas? Enfim. Esse foi um grande problema durante a crise financeira de 2008, em que o Fed não tinha prerrogativa legal para comprar o que quisesse e socorrer a economia americana. Eles precisaram alterar a lei do Fed até para permitir que ele comprasse, por exemplo, hipotecas das famílias americanas, como comprou naquela época. Hoje, a maior parte dos bancos centrais, pós-grande crise financeira, eles estão com um leque de ativos elegíveis muito mais amplo, podem comprar quase tudo. Mas o Fed comprar dívida soberana de outro país, só porque esse país está usando o dólar, essa prerrogativa ainda não há. O que acontece normalmente é o Fed empresta para o Banco Central via as chamadas linhas de swap, que é uma troca de liquidez entre a autoridade monetária e a autoridade monetária local consegue emprestar dólares para a economia local. Mas não é o Fed comprando dívida do governo daquele país. Então é diferente. Mas é assim que funciona. Aqui seguindo, do D. Conunes. Se for proibido corretoras, o que vai ser das criptos? Boa pergunta. E essa... Sem dúvida que esse é um receio que muita gente tem. Não estão chegando nesse limite, mas o que a SEC está fazendo, como eu chamei de um ataque regulatório, isso para mim é um ataque regulatório, porque ela não está tendo uma postura de trabalhar com o setor e tentar regularizar ou ajudar o setor a se regularizar. Pelo contrário, por todas as evidências, por todas as declarações da Coinbase e outras corretoras também, a SEC tem se negado a trazer alguma regulação ou trazer clareza para as regulações e como as corretoras de cripto podem se regularizar e se registrar junto à SEC ou os ativos que elas porventura estejam listando, caso sejam considerados valores imobiliários. Então a SEC ela diz que não está regulada ou que não está de acordo com a lei, mas tampouco quer ajudar elas a se regularizarem. Então, será que pode chegar no momento em que vão proibir corretoras? Não é o provável, mas pode acontecer. E se isso acontece, é como qualquer
produto no mercado paralelo. Vão encontrar formas de negociar esse produto. No caso dos Estados Unidos, se as corretoras forem proibidas de operar por lá, o que vai acontecer é que elas vão migrar para outras jurisdições e os usuários, quem negocia os ativos, quem quer comprar, vão comprar em outras jurisdições. Não tem outra forma. Até se a gente volta no começo lá estou falando 2013, não tinha praticamente nenhuma corretora relevante nos Estados Unidos. A principal era a Mt. Gox, MT Gox, que ficava sediada em Tóquio, no Japão, e que teve uma grande fraude ou hack que até hoje é a maior quebra do setor. Mas enfim, era dessa forma que se comprava. E se for proibido em todo o planeta, aí vai ser como qualquer produto ilícito. Haverá um mercado paralelo disposto a correr os riscos para fornecer o que os consumidores estão demandando. E no caso, na minha opinião, é um produto totalmente legítimo e necessário para qualquer sociedade. Aqui do Escampf. Uma pessoa com renda 100% em dólar, como começar a investir? Basta se informar, se educar sobre o assunto investimento. Então vá atrás do mínimo de conhecimento para que você possa tomar decisões bem embasadas e não entre em armadilhas. Aí tente abrir conta em corretoras. Eu imagino que você esteja fora do Brasil para ter receita 100% em dólar. Então tente encontrar corretoras no seu país de domicílio fiscal e vá atrás. Conhecimento disponível não falta. Aqui do Mark MHO. Que mês a Selic começará a cair? Pois então, é uma bela pergunta. Essa é a que todo mundo quer responder. Eu diria que, na minha avaliação do balanço de riscos, do horizonte relevante de política monetária, para usar o palavreado do Banco Central, já temos espaço suficiente para a queda da Selic. Poderia acontecer nessa reunião? Para mim já poderia. Acho que vai acontecer? Não. Para mim ele vai manter e possivelmente deve, no comunicado, sinalizar que o corte de juros está próximo de se iniciar. Para mim esse é o cenário base. Já começaria na próxima reunião, que é de agosto, não estou enganado, 1º e 2 de agosto. É possível, mas o quanto que vai ser essa queda de juros, o quanto que o Banco Central vai ter de parcimônia para esse ciclo de redução da Selic, é uma pergunta que ninguém ainda sabe responder e acho que nem o Banco Central sabe. E, infelizmente, esse Banco Central, para mim, errou, eu sempre repito e faço questão de repetir novamente. Errou lá atrás com os 2%, uma alucinação coletiva de estímulo monetário para a nossa economia, e aquilo ensejaria o erro seguinte de apertar demais juros, como efetivamente aconteceu. E agora, em que já temos essa possibilidade de redução de juros, ele ainda parece, o Bacen como um todo, Roberto Campos Neto, Copom, ainda parece estar resistente a ceder e começar a derrubar a Selic. O problema é que agora nós temos um piso maior para a Selic. Imaginem que lá em 2014, 15, quando o juro chegou em 14,25, que foi a máxima com o Tombini ainda, depois daquela barbeiragem de reduzir a forceps os juros para 6,5% ou 7%, esses 14,25 tinham como piso na taxa básica americana 0%. Zero. Agora a taxa básica americana está em 5,25 e pode subir. Não acabou ainda. Então hoje o piso está muito mais elevado. Isso significa que a principal condicionante para a magnitude da redução da Selic é a taxa básica americana. Esse é um piso enorme que antes nós não tínhamos. Então, vai cair os juros? Sim, vai cair no próximo semestre. Para mim já pode começar a cair em agosto, mas acho que o Banco Central vai fazer com parcimônia, até porque é muito conservador, para mim exageradamente, está errando. E segundo, agora tem também o piso da taxa básica americana, que incomoda e vai incomodar. Seguindo, aqui do Gustavo Lontra. Grande Gustavo, amigo meu. Não seria esse ataque da SEC apenas uma forma de empurrar o abacaxi para o judiciário? Eu acho que sim, pode ser uma estratégia, mas ao mesmo tempo, ela é uma estratégia assim, que, se esse é o objetivo, ela está se arrastando há tanto tempo, já poderia ter feito isso há muito tempo. Poderia ter feito isso lá em 2017, 2018, quando teve a febre dos ICOs, poderia ter feito isso depois com os NFTs, poderia ter feito em 2020, 2021... Assim, já passou muito tempo para mudar essa postura. Então,
Embora haja um fundo de verdade que é empurrar a discussão para o judiciário, também tem talvez uma atitude deliberada do Gary Gensler, que é o novo presidente da SEC, que tem os seus conflitos de interesse e inclusive foi muito criticado com relação à sua postura na derrocada da FTX, que foi vergonhoso para todos os reguladores americanos. E assim, ficaram ali assistindo um colapso de um grande esquema Ponzi, de um picareta. Então, talvez agora ele queira se redimir de alguma maneira, não sei, mas o abacaxi está sendo empurrado para o judiciário. No final das contas, como eu falei no vídeo dessa semana, eu acho que é positivo porque daí podemos ter surpresas positivas até em termos de qual é finalmente a classificação legal desses ativos e será que o teste de Howey não tem que ser finalmente atualizado depois de 80 anos? Eu acho que sim. Aqui do Arrasta para Baixo. Olá, Fernando. Com a inflação atual, já podemos contar com queda na Selic? Pois então, acabei de falar sobre isso, só para complementar, porque eu não comentei isso. Além do IPCA que veio abaixo nessa semana, a gente teve na outra semana o IGPM, o IPAM, que ambos vieram com a menor leitura mensal e a menor leitura em 12 meses da história, com forte deflação. O IGPM foi 1,84 e o IPAM foi 2,82, se eu não estou enganado. E na leitura de 12 meses, o IPAM foi 7,55 e o IGPM foi 4,54, algo assim. Então, deflação. Isso é deflação, todos, mensal e 12 meses. Na semana seguinte veio o IGPDI, também a menor leitura mensal desde 1951. Então, sim, já temos várias evidências, além dessas, para uma queda da Selic. Agora, se o Banco Central vai reduzir a Selic, são outros 500, como acabei de explicar. Aqui do René Marques. Dólar sendo puxado para baixo, mais devido às commodities, juro real brasileiro ou bolsa brasileira barata? Um pouco de tudo. Um pouco da nossa balança comercial muito positiva, isso acaba trazendo muito dinheiro, muitos dólares para o país. A nossa conta corrente ainda não está positiva, não na leitura de 12 meses, talvez fique se continuar essa performance da nossa balança comercial. As commodities, e tirando pressão da inflação, isso também é positivo. O cenário de economia fraca lá nos Estados Unidos, possivelmente recessão no final do ano que vem, é positivo para o real. O Brasil como um destino menos inóspito para o capital estrangeiro hoje, quando se compara com Rússia, China e outros emergentes, também traz mais capital para o Brasil. O juro real brasileiro são todos fatores que estão contribuindo para a queda da nossa moeda. E para mim, um dos grandes fundamentos, que é uma análise que eu gosto de fazer, a própria paridade de poder de compra da moeda também justificaria um câmbio mais baixo. Então, os fundamentos do poder de compra do real também justificam um câmbio mais baixo. Então, são todos esses fatores, na minha humilde opinião. Aqui do Alberto Encosta. O que seus filhos assistem na TV? É uma boa pergunta. É bom a gente mesclando perguntas pessoais, etc., trabalho, investimentos, economia, mercado. Os meus filhos nem sabem direito o que é TV. Porque para eles o que existe é internet, são os aplicativos, é Netflix, é Disney, é HBO Max, é YouTube. Eu tento YouTube não deixar liberado, então YouTube sem supervisão é raro. Netflix, alguns conteúdos em si a gente deixa mais livre, outros não. Televisão, canais abertos, eles nem sabem o que são, não sabem o que é Globo, nunca ouviram falar de Globo, Bandeirantes, SBT, qualquer canal aberto, não sabem o que é TV, não entendem o conceito de TV aberta, não sabem. O que mais? TV a cabo, muito pouco também, então eu diria que hoje é praticamente isso por meio dos aplicativos, mas com muita supervisão, porque infelizmente o mundo hoje exige que você fique alerta com relação aos conteúdos que estão sendo passados. Às vezes, nos seriados que parecem mais bestas assim, tem alguma mensagem ruim que você precisa estar atento para poder conversar com seu filho. Muito bem, aqui do Carlos Carvalho. Até onde vai essa bolha de tecnologia? Inteligência artificial tem força para manter essa alta? Eu diria que tem. Para alguns papéis, acho que tem força. Mas, para mim, ainda é um rally de bear markets, porque, como eu comentei anteriormente, ainda vemos
vários indicadores se deteriorando. Então há assim, o alerta vermelho que está piscando para a economia americana. Talvez um dos únicos indicadores que não sinalize problema à frente é justamente o mercado acionário. Mas para mim continua sendo algo arriscado nessa conjuntura. Se vai seguir mais algum tempo, possivelmente. Acho que inteligência artificial deu um gás, deu uma sobrevida para esse rally, não tem a menor dúvida disso. Mas acho que não é sustentável, não no curtíssimo prazo. Muito bem, aqui do Thiago Paixão. Poderia indicar alguns livros de contabilidade ligados ao mercado financeiro? Olha, eu diria que os próprios livros vinculados ao Warren Buffett, tem aquele da Mary Buffett, que é Análise de Balanços do Warren Buffett, tem vários assim, mas eu diria que o principal é dominar a contabilidade, saber ler um balanço, saber ler um demonstrativo de resultado de exercício, saber ler demonstrativo de fluxo de caixa, entender as movimentações todas. Isso é fundamental em qualquer livro de contabilidade ou livros de contabilidade, você consegue se tornar um especialista e dominar o assunto, que é fundamental para qualquer investidor. E aí depois você pode se aprofundar na leitura de balanço por investidores para fazer valuation, para precificar ações, como é o caso do Warren Buffett. Um livro que eu já recomendo há muito tempo, mas acho que não tem no português, que é o Morningstar, que é o 5 Rules for Successful Stock Investing, então 5 regras para investimento de ações de sucesso, que é muito bacana, porque fala não apenas dos modelos de negócios, mas também de como analisá-los, como analisar o balanço, a empresa, o resultado operacional e fazer valuation. Um último livro que eu posso recomendar, que eu acho que só tem em inglês também, é um chamado Valuation, é Investment Banking, o nome do livro. Um dos autores, eu vou ter que colocar depois o link aqui, mas é um livro bem simples, e quando trabalhei com fusões e aquisições, que eu precisei me aprofundar rapidamente em valuation, esse foi um livro que eu absorvi tudo dele, é bem completo, direto ao ponto, sem perder tempo. Mas depois me lembrem de colocar o link aqui embaixo. Aqui do Lucas Show. Boa aqui, ó. Como você planeja a agenda, a rotina? Obrigado, minha visão de mundo é muito mais clara graças ao seu conteúdo. Excelente. Que bom, sabe que essa é um elogio que eu recebo com frequência, eu fico muito honrado e para mim é gratificante, porque é justamente isso que eu gostaria de passar, é ter uma visão de mundo mais clara, mais serena, menos polarizada e assertiva, e, cara, é assim que o mundo funciona. Vamos tocar adiante assim e pronto. O mundo não vai acabar e nem vai ser enfim, como é que se diz? O paraíso na Terra. Aqui, vamos lá. Então, como é que eu planejo a agenda? Nem sempre é fácil, porque veja só o meu caso agora. Estou domingo, 3 da tarde, gravando este vídeo. Eu deveria ter gravado ele nessa semana, mas tivemos um feriado, acabei viajando com a família e iria gravar no apartamento que eu aluguei para poder subir o vídeo no domingo, mas aí aconteceu os imprevistos que acontecem quando você grava fora do seu estúdio com temperatura e pressão controlada. Estava muito quente, não tinha ar-condicionado, eu começava a suar no meio da gravação, eu tive que cancelar e infelizmente não publiquei o vídeo de manhã cedo hoje, estou gravando agora. Então a minha agenda tem muita flexibilidade, mas eu estou sempre buscando manter os compromissos, especialmente aqui de publicação de conteúdo como esse, no caso do YouTube. Mas a flexibilidade exige o comprometimento e que eu me vire, às vezes, onde eu vou viajar. O meu estúdio que vocês não veem, mas que grava esse conteúdo com essa qualidade de imagem e de som, eu tenho a mesma coisa num estúdio móvel. Então eu sempre levo na mala, quando eu vou viajar, todo o meu equipamento para poder gravar em qualquer lugar com a mesma qualidade que eu gravo aqui no estúdio principal. Mas é preciso dedicação, mas às vezes imprevistos impedem, como aconteceu dessa vez, foi um imprevisto. E estou gravando aqui, sendo que eu tenho que parar de gravar logo, subir o vídeo no YouTube, fazer a minutagem e depois ir para o aeroporto, que eu preciso pegar um voo ainda. Hoje a agenda está corrida. Aqui do Monken Lucas. Ulrich ditador, o que faria se tivesse total poder sobre o Brasil nos próximos 30 anos?
Você já sabe o receituário. Eu desestatizaria praticamente tudo que fosse possível na economia brasileira, traria forte concorrência, capital local, capital estrangeiro. Eu reduziria e muito o inchaço da máquina pública, reduziria por completo os privilégios que são obscenos, privilégios de servidores, especialmente no executivo, legislativo, judiciário, vocês todos sabem disso. Eu traria liberdade monetária, então temos agora liberdade total para escolha e produção de moeda, façam o que quiserem em termos monetários, liberdade irrestrita no campo monetário. Que mais? Atrairia capital estrangeiro, atrairia capital humano estrangeiro. Acho que tem tanta coisa que dá para fazer que melhoraria o país, mas assim, começaríamos por aí. Mas claro que não é apenas isso, mas acho que isso é o debate pronto. Mas é uma boa provocação. E aí realmente focaria o Estado brasileiro para se ocupar com os grandes problemas como segurança, que é um dos principais, segurança pública no Brasil, que é terrível. O que mais? Educação, precisaríamos realmente de uma revolução no nosso sistema de ensino e que em nada se pareceria com o atual, que é um desastre. Então tá, aí o Ulrich ditador trazendo mais liberdade e riqueza e liberdade de escolha para todos os cidadãos. Aqui... E que cada um pudesse perseguir a sua felicidade da melhor forma que bem entendesse. Essa é a verdade, sem jamais atentar contra a vida e propriedade alheia. Essa é a regra. Aqui do Messias. Existe algum benefício para um país como o Brasil ter moeda própria? Olha, benefício para os cidadãos eu diria que não. Benefício para os políticos e daqueles que se servem de poder imprimir moeda própria, aí tem para esses. Mas eu repito uma frase que eu já comentei, que eu já falei várias vezes. O Brasil não tem maturidade para ter moeda própria. E apesar do Plano Real ser a nossa melhor moeda, ainda assim, comparativamente, é uma moeda ruim, é uma moeda emergente. Veja o que perdeu de poder de compra nos últimos anos, desde o início do Plano Real lá em 94. Então, eu não diria que é um histórico invejável, longe disso. Eu preferia ter outra moeda e não o real brasileiro. Então, mas o benefício é esse, o benefício é para políticos e não para os cidadãos. Aqui, porque traz muita instabilidade econômica. Aqui do Ronaldo RK. Tem uma armadilha no IPCA, quando saírem do cálculo de 12 meses as deflações a forceps de 2022. Pois então, eu comecei falando sobre isso até naquela pergunta sobre a economia brasileira agora é mais resultado das políticas de Lula ou do Bolsonaro? É exatamente isso. A gente precisa saber que a inflação terá esse efeito estatístico quando houver a reoneração e sumir a deflação dos meses do ano passado. É uma realidade e é preciso saber que hoje o IPCA de 12 meses contém essa armadilha do IPCA. Aqui do Walter Pires. Hoje prefere bonds corporativos ao dos Estados Unidos? Bonds só AAA com vencimentos curtos? Sim, eu prefiro bonds corporativos. Sim, eu prefiro vencimentos curtos, mas não apenas AAA. Eu já comprei bonds de empresas que não são AAA, mas empresas em que eu fiz uma mínima análise de balanço, que eu entendo o modelo de negócio, que eu confio no potencial, que eu entendo a solidez financeira e solidez do negócio e, portanto, eu fico confortável em emprestar meu capital por 2, 3, 4 ou 5 anos e aproveitar um retorno maior do que seria um bond AAA. Então, não apenas AAA. Acho que eu também... É importante cada um fazer o seu dever de casa, né? Aqui do Igor. Se o real fosse lastreado ao ouro, seria mais confiável que o dólar? Se essa política fosse mantida, ou se nós tivéssemos a confiança de que o lastro em ouro seria mantido, o real seria mais valorizado, tenderia a se valorizar perante o dólar ao longo do tempo. Agora, sabendo do histórico brasileiro, eu não confiaria que um real lastreado em ouro duraria muito tempo. Então, possivelmente, o lastro no ouro seria cortado depois de alguns anos, depois de uma década no máximo. Acho difícil a gente ver esse movimento. Então, depende
de quem é que está garantindo aquele lastro. No fim das contas, tem um Estado por trás. No caso aqui, o emissor, Estado brasileiro, o Banco Central, ele precisa garantir o lastro em ouro. E as pressões políticas, as pressões fiscais, historicamente no Brasil, costumam ser enormes. Então, no curto prazo, seria mais valorizado, depois teremos uma maxi desvalorização e o fim do real lastreado em ouro. Aqui boa pergunta aqui do João Lucas Oliver. Sua opinião sobre a polêmica da Blaze e por que famosos influenciam tanto aqui no BR? Pois bem, também preciso tomar ar aqui. Então, essa tem sido uma polêmica aí nos últimos meses. Tem várias pessoas que alertavam quanto ao modelo de negócio dessa empresa, inclusive acusando de golpe descarado. Eu não sei, não fiz minha análise, nunca usei a empresa, nunca entrei no site deles, mas conheço o assunto, mas não consigo dar nenhum detalhe sobre a empresa, nem muito menos dizer que sim, isso aqui é um golpe. Então eu recomendo que vocês assistam a outros especialistas para entender o modelo da Blaze e concluir se é não um golpe, um esquema. Agora, o que muitos influenciadores brasileiros acabaram fazendo, se envolvendo com a empresa, divulgando a marca, divulgando links, ganhando receita em cima das operações, que é um cassino online, uma casa de apostas online, e acabaram se beneficiando em detrimento dos vários usuários que parece que estão sendo lesados, é um problema que eu já vi acontecer tantas vezes no mercado cripto, porque acaba que foi um mercado que eu me envolvi muito no começo para entender como funcionava, então investiguei bastante, estudei a fundo desde 2013 e vi várias vezes picaretas surgirem, esquemas de pirâmide aos montes. E é impressionante como o script que eles usam é quase sempre o mesmo, assim, o roteiro é quase que idêntico, muda algumas poucas variáveis no modelo de negócio de um golpista, de um esquema de pirâmide, de um esquema Ponzi. E um dos pilares de todo o esquema de picareta é justamente comprar credibilidade, comprar legitimidade. Alguns fazem sem precisar mostrar a cara, outros fazem mostrando a cara, digo, os próprios donos da empresa, os sócios principais. Alguns fazem de forma escancarada, patrocinando grandes eventos, patrocinando spots de publicidade em horário nobre, como o Jornal Nacional ou o Super Bowl. Outros fazem de forma mais escamoteada, como foi o Bernie Madoff, a maior pirâmide financeira da história, o esquema Ponzi, em que ele fazia de uma forma bem por baixo dos panos e não aparecia, era um formato diferente. Mas em todos era essa busca por credibilidade, por comprar legitimidade. E muitos influenciadores que entraram nessa onda e venderam a sua credibilidade para anunciar a marca, muitos deles, honestamente, nem sabem avaliar se uma empresa é idônea ou não, se o modelo de negócio para de pé ou não. E muitas vezes as suas agências também não sabem avaliar isso. E claro que há uma pressão para fechar contrato e tudo mais. E eu não estou aqui querendo eximi-los de culpa e de responsabilidade, isso cada um tem a sua consciência e talvez alguns tenham que responder na justiça, eu não sei. Mas eu reconheço que não é tão simples, porque alguns esquemas, e aqui eu não me refiro ao negócio da Blaze porque eu não sei, mas alguns esquemas, alguns que eu já tive conhecimento, que eu tinha todas as evidências que eram esquemas, mas não podia acusar e nem dizer publicamente isso é um esquema, até porque eu poderia também ter problemas legais, mas para mim era claramente um esquema de pirâmide. Alguns são tão sofisticados que o público leigo e um influenciador, um artista, um jogador de futebol não tem a capacidade de entender se é ou não um esquema de pirâmide, se é um golpe. E isso aconteceu em várias vezes na história. O próprio, até se vocês colocarem no Google, Antônio Fagundes, ator da Globo, já também fez anúncio de um esquema de pirâmide no passado. Então, tem vários casos ao longo da história. Recentemente, tivemos o caso da FTX. Vejam só, a FTX comprou os direitos de nome do estádio do Miami Heat, virou FTX Arena. Tinha como garoto propaganda Tom Brady e Gisele Bündchen.
maior jogador de futebol americano de todos os tempos, uma das maiores top models de todos os tempos, e conseguiu essas duas figuras como garoto propaganda. Eles são idiotas e apenas se venderam pelo dinheiro? Não precisam de dinheiro. Realmente, aí foi uma falha na sua verificação, na sua mínima diligência que é preciso fazer, mas às vezes, mesmo fazendo essa diligência, não é fácil identificar. Então, em alguns casos, eu entendo que influenciadores sejam também, assim, não são vítimas, mas acabam sendo sugados para anunciar um esquema como esse, e como eles também pagam muito bem, assim, todos esses golpistas, para comprar credibilidade, pagam muita grana. E até essa pode ser uma dica para futuros influenciadores. Quando o dinheiro é muito fácil, quando ele é, assim, exagerado, desconfiem. Para mim, esse é um grande sinal de potencial problema. E eu sei disso porque eu mesmo já tive ofertas que nunca deixei nem avançar nada, mas eu sabia que ali era problema. Então, nem quero nenhuma conversa, nem proposta oficial, porque, distância. Mas para muita gente não é fácil identificar quando é um golpista, quando é um esquema de pirâmide. Então, esse caso dos influenciadores brasileiros, eu diria que para muitos é uma lição e eles vão ter que responder por isso, seja perante seus seguidores, seus inscritos, perante a sua própria consciência perante Deus. Vão ter que responder alguns talvez na justiça. Essa é uma novela que vai se arrastar, mas alguns certamente foram simplesmente pegos de surpresa e não entendiam que isso se tratava de um grande negócio de esquema, de golpe, fraude descarada. Acho que é isso que eu posso dizer sobre o que está acontecendo, mas sempre cuidado, especialmente quando é alguma oportunidade de investimento, quando é esse tipo de oferta de ganhos, de aposta, de renda extra, coisas do tipo, você, o usuário, desconfie. E desconfie muito mais do que seria o caso. Tô comprando só um shampoo aqui que está sendo anunciado pela Gisele Bündchen. Quando é algo com seu dinheiro para investimento e são valores expressivos que você teria que colocar, desconfie. E na dúvida, ao menor sinal de desconforto, deixe o seu dinheiro no bolso. Não faça besteira com seu patrimônio, com seu dinheiro suado, para colocar a risco em algo que você também tem desconfiança. Então, acho que essa dica eu posso deixar para vocês, usuários, quem está assistindo, e para os influenciadores que sejam bem mais diligentes em propostas de patrocínio futuras. Aqui, última pergunta do Bora Pinheiro, de Bora Pinheiro. Se fosse para fazer um intercâmbio para aprender inglês, para qual país você iria? Eu iria para a Inglaterra, para Londres, porque é um país que eu já morei. Tá estourando aqui para cá. Só um pouquinho, peraí. Caramba, tava um baita tempo feio aqui, aí saiu uma rajada de sol e tá arrebatando no prédio. Mas enfim, eu iria para Inglaterra, para Londres especificamente, porque foi onde eu estudei inglês, foi onde eu morei trabalhando também em 2006, 2007, e é uma cidade que eu sou apaixonado pela história, pela cultura, por tudo. Então, pela cidade que é, cosmopolita, tem de tudo. Eu recomendaria Londres, Inglaterra. É isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham lavado as louças do almoço e não do jantar de sábado. Perdão pela demora, espero que tenha valido a pena esperar pelo Urge Responde domingo, fim do dia. Até o próximo vídeo, valeu, obrigado, tchau.